Salve galera, aqui quem fala é o Darksmar, episódio de Arc Flame. E bom galera, algumas coisinhas mudaram aqui no meu personagem e eu quero mostrar pra vocês, inclusive, a relacionada ao evento aqui de passo, eu consegui mais alguns tibs bem interessantes que eu também quero mostrar pra vocês. A primeira coisa que mudou aqui é que eu acabei testando como é que pinta a roupa e basicamente é só você arrastar, eu vou até colocar pra vocês aí como é que foi. Arrastar a tinta para roupa e você selecionar o local que você vai pintar. Eu pintei aqui a minha roupa preto com branco, né, tradicionalzão. Vou colocar na tela para vocês os prints, para quem quiser fazer a roupa da mesma forma, para vocês verem quais áreas eu pintei. A roupa aqui do deserto completasse, como vocês podem ver, ficou incrível, tá? E para pintar, como eu disse, é bem simples, basta arrastar a tinta para a roupa e selecionar a área. Aqui nós temos o pet que eu peguei, cara, esse pet ficou incrível. É um mantis roxo, tá? Não tem mais destino do que isso. Simplesmente um mantis roxo, não precisa falar muito, né? Sobre o que ele parece. E aqui nós temos alguns pets que eu peguei e eu achei alguns bem padrões, alguns horríveis, como eu já mostrei pra vocês, e alguns bem interessantes, que no caso foram esses daqui, que eu achei bem interessante. O verde é o comum, o azul é o raro e o roxo é o épico. Se eu não me engano, nós temos também o dourado, que é o raríssimo. Não, tem outro nome, na verdade. E também tem o vermelho, se eu não me engano. Esses daqui foram os que eu achei interessante, ó. Se eu não me engano, os outros ainda não é tão interessante. Até a coruja, eu não consigo utilizar a coruja porque eu não tenho uma DLC. Aqui nós temos o Rex, que é um Rex com um chapéuzinho do Ark. Bem interessante. Esse é um dos mais da hora que eu achei, ó. O Ammonite. O Ammonite simplesmente é cosplay de Avatar, ó. A bolinha de água aqui, ó. E ele fica aí, sobrevoando. Isso aqui é bem da hora, cara. Nós temos aqui também esse que é um dos mais interessantes que eu achei aéreo. Inclusive, eu peguei ele depois que eu já tinha pego aqui o Mantis. Então, eu vou continuar utilizando o Mantis, provavelmente. Olha só que incrível. Esse Dino nunca foi adicionado no jogo ainda, se eu não me engano, tá? Mas já tem o Tibia. E aqui nós temos o Golem. Padrãozão, ó. Achei bem da hora o Golem. E aqui nós temos também o Dodô. Que é um Dodô que parece um pintinho amarelinho. É skin de Páscoa, se eu não me engano, algo do tipo. Até onde eu sei, não é possível mudar a cor do Tibi. E o Tibi aqui, que é o antes, veio roxo. Eu não sei se todas as cores são iguais. Eu realmente não sei se as cores são iguais. Apesar que eu tenho aqui alguns Raptors, depois eu vou dar uma olhadinha nisso. Se os Raptors, todos eles, têm a mesma cor. Hoje nós vamos domesticar o Tiranos e para isso nós precisamos fazer algumas coisinhas com antecedência. Eu quero fazer aqui a panela de cozimento para me refazer a minha estufa. Então, antes de domesticar o Tiranos, vamos refazer a nossa estufa, porque eu preciso fazer poções, preciso fazer algumas coisas para fazer a kibble. O cano que eu vou utilizar aqui vai ser o de metal. Vamos até aprender ele, que eu não aprendi aqui ainda, porque é o mais eficiente que nós temos para criaturas dar dano e não quebrar, e para utilizar aí mais facilmente. Então aqui nós podemos fazer todos os canos de metal, ter que aprender aqui, porque provavelmente eu vou precisar utilizar. Essa aqui é a roupa, cara, ficou muito linda as combinações. O óculos eu pintei de branco, tá? Para simbolizar os olhos do canal. E o capacete aqui, né? A parte do pano de preto. Cara, isso aqui ficou muito bom, muito bom. Eu nunca tinha testado e ficou muito bom. Ficou bem melhor do que eu esperava. As cores ainda não estão tão vibrantes como eu esperava, mas está bem interessante já. Vamos fazer aqui alguns canos que é feito aqui na bancada, ó. Na forja, só para vocês verem mais ou menos como é que é. E também eu quero mostrar como é que está o mel. Provavelmente eu vou ter que domesticar mais algumas abelhas, porque só aquela casinha de abelha não é suficiente. Eu vou ter que fazer mais umas 2 abelhas, provavelmente. Mas o complicado realmente é encontrar para domesticar. Nem é domesticar, que é complicado. Olha, vai dar um pouquinho de trabalho para fazer isso, porque eu vou ter que fazer o fogão, colocar ele bem aqui. E o fogão, como vocês sabem, é gigantesco. Nossa, o cano não dá para ver na fundação. Mais trabalho ainda para fazer. Como vocês sabem, a panela é bem grande, né? A panela de cozimento industrial. Porém, essa estufa foi toda calculada, então eu já sei que tudo nessa estufa que eu pretendo colocar cabe nela. Eu sempre faço isso com antecedência, eu sempre calculo tudo que eu quero colocar. Cara, eu vou ter que colocar aqui um cano para a panela, porque a panela, a água já vem diretamente nela, e colocar mais um cano para puxar água para irrigar, né, as plantações. Já se passou muito tempo e eu percebi que o tempo de produção do mel não é 45 minutos. Provavelmente é muito mais que isso. Porque aqui, ó, gerou apenas 3 meses, então isso está bem complicado. Vou ter que fazer mais algumas colmeias, porque para fazer bolo, para fazer mais kibble, precisa.
Ah, as abelhinhas aparecem na primeira pessoa? Ah, olha só. As abelhinhas aparecerem na tela. Talvez eu já tenha até visto isso, não me lembro. Mas enfim, como eu disse pra vocês, vão ter que quebrar aqui o fundo da base e que depois refazer. Por quê? Os canos, como vocês viram, é basicamente invisível. Então eu vou ter que tentar colocar os canos aqui às cegas. Para colocar primeiramente tem que ser a panela de cozimento. Então eu vou colocar aqui um cano em formato de mais e depois colocar mais um aqui, ó. Porque eu vou ter que puxar dois canos para dentro da base. Mas aqui para a água vai ser apenas um. E esse aqui é o polímero que me faltava para fazer o fogão industrial. Já fiz mais alguns canos lá para começar a construção. E agora falta só pegar aqui o polímero para começar a posicionar. Finalmente o polímero pego, agora você vai transferir aqui para o Fabricator. Provavelmente não dê tudo aqui no Fabricator, mas o suficiente vai caber, né? Para conseguir craftar, acho que já dá já. Já sim. Vamos fazer aqui o fogão industrial, porque só com ele eu consigo ver exatamente onde eu preciso posicionar os canos. Como eu disse para vocês, todos os canos vão ser o mesmo cano, porém eu vou utilizar aí alguns X para fazer algumas ramificações de encanamento. Eu vou ter que fazer um encanamento para irrigar as plantas, como eu disse, e um encanamento para a panela industrial. Provavelmente não seja tão complicado de fazer assim, o ruim é que os canos são transparentes, então vai ser ruim de encaixar. Não é o cano que é transparente, na verdade é a fundação que não dá para ver o cano. Basicamente fica escondido na fundação. Primeiro de tudo, vamos... Cara, esses caravelhos sempre ficam nesse cantinho. Eu não entendo como é que eles conseguem entrar aí. Primeiramente, quebrar aqui a panela. E agora sim começar a construir. Como eu disse, tudo nessa estufa já foi calculado. Então eu tenho 100% de certeza que vai caber aqui. A questão é, eu vou conseguir posicionar perfeitamente ou não? Já que eu não consigo nem enxergar o cano. Cara, eu vou ter que tentar aqui, ó. Eu vou mirar aqui na escada, provavelmente, ou aqui em cima, ó, e depois descer. Mais ou menos isso. Vai ser difícil, hein? Eu vou ter que fazer assim, provavelmente. Eu vou ter que colocar aqui mais ou menos na escada como é que é. Descer, vir aqui e fazer. Porque eu não posso colocar o fogão muito à frente, porque vai ficar um espaço muito grande aqui entre a parede e o fogão. E também não posso colocar ele muito longe, porque não é possível colocar, tá vendo? Não é possível colocar. E para me remover aqui o encanamento, eu tenho que tentar encontrar aqui as cegas ele, ó. Aí eu encontro ele e removo. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa parede aqui, ó, para eu conseguir colocar o cano lá atrás primeiro e depois puxar o cano para frente. Como eu disse para vocês, eu vou ter que colocar um X aqui e depois um X mais um pouco à frente, porque o cano provavelmente vai passar por baixo daquela grill. Provavelmente o cano vai passar por lá, porque só assim eu consigo fazer dois encanamentos em um só. E agora, para finalizar, só precisa ligar aqui na água. Pronto, já está com água. Tá azul. O que eu estou fazendo? Eu estou utilizando o cano reto para eu conseguir enxergar onde o cano está. Então, basicamente, eu posiciono o cano, vou lá, pego o cano reto e vejo mais ou menos onde está, tá? Olha só. Assim facilita bastante para eu conseguir enxergar onde está e conseguir construir. Como eu disse, eu coloquei 2x ali na esquerda e eu consegui colocar a panela e consegui também colocar aqui mais um encanamento, como vocês podem ver. Então eu vou conseguir fazer tudo o que eu queria perfeitamente. Vou apenas finalizar aqui essa parte e já volto com vocês para vocês verem qual foi o resultado e também testar se esse local pega efeito estufa ou não. Como eu disse para vocês, 100% de certeza que pega sim efeito estufa. E depois de um tempinho, olha só como ficou. Colocamos aqui as águas, colocamos aqui também o fogão industrial, ficou aqui um espaçamento, mas esse espaçamento eu consigo sair, porque eu coloquei um vasinho aqui, ó, para escalar. Então aqui nós temos o fogão industrial, temos ali uma torneira de água e aqui é a receita para fazer a Lazarus Cookie, né? Narcótico, milho, batata, carne e mejoberry. Tem que fazer um pouquinho para fazer a boa extraordinária, tem que fazer a porção de Lazarus, tá? E aqui nós temos os encanamentos, ficou simplesmente perfeito, muito bom. E vamos testar para vocês verem que realmente pega efeito estufa nessa base. Olha só, eu vou colocar aqui primeiramente um aqui, que é para decoração. Esses daqui que eu estou colocando próximo do vidro, eu vou colocar batata e limão. Que são as plantações que tem aquela ramificação bem interessante, que parece uma mini árvore. Então eu vou colocar aqui de frente, né, para o vidro.
E olha só, efeito estufa, 300% de efeito estufa. Então, realmente está pegando efeito estufa aqui. Aqui novamente, vou colocar mais um. Nessas partes eu vou colocar limão e batata, né? Que são aqueles pezinhos de planta um pouco mais interessante. E aqui escondido vai ficar o milho e a cenoura. Aqui nessa parte, ó, que não tem o vidro, não pega efeito estufa, tá? Então, onde não tem um vidro para o sol entrar, não pega efeito estufa. Só para vocês verem aqui, ó. Aqui já pegou e aqui não pegou. Vocês estão vendo, ó? Então, só para vocês verem a diferença que nós temos aqui entre as construções. É por isso que para você construir uma base, para você entender como funcionam as dinâmicas, precisa de um pouco de conhecimento. Então, como vocês podem ver, aqui não funciona, porém, se eu vir aqui e colocar nesse miolo aqui, já funciona perfeitamente. E finalmente a estufa está ficando exatamente do jeito que eu imaginei, tá? A estufa está ficando aqui perfeitinha, perfeitinha. Falta apenas aqui agora a chatina para completar. Então, esperar um tempinho. Cadê o efeito estufa? E agora está com 300% de efeito estufa, basta eu plantar e colocar também aqui o fertilizante. A poção foi feita, basta remover tudo que tem aqui e fazer a Kibble Extraordinária. A Kibble Extraordinária vai ovo de dragão, Mejoberry, também vai mais o que? Fibra, e se eu não me engano é isso, e mel. Vai o mel também. Então nós podemos fazer aqui apenas 3 Kibbles utilizando os méis que nós pegamos até agora. Então mel, Mejoberry, fibra, ovo de dragão e tudo mais. E vou ter provavelmente que utilizar aqui essas chaves para domesticar o Tiranos, porque 3 Kibbles não vai dar. Eu vou pegar aqui 3 ovos de dragão, os mais níveis baixos possíveis, para fazer a Kibble. Como eu disse para vocês, eu pretendo incubar mais alguns Wyverns de raio, para eu conseguir mais algumas fêmeas e aumentar a farm de ovo e para a Kibble, né, extraordinária. Aqui tá bom. Tem até um nível 20, que foi um ovinho de dragão que eu peguei há um tempinho atrás, tá? E cadê a fibra que eu havia guardado aqui, se eu não me engano, ó. Aqui, ó. Isso vai vir aqui e colocar. E agora, se eu esperar um tempinho, ó, já fez uma. Aqui nesse fogão, que é o fogão industrial, as coisas são feitas mais rapidamente. Vamos pesquisar aqui a célula de tiranos. Nível 80, então é nível bem alto, ó. Sílica, metal, fibra e couro. Enquanto a Kibble faz aqui, ó, já até acabou. Bem rapidinho, cara. Esse fogão aqui é uma maravilha. Inclusive, eu vou utilizar esse fogão para me fazer poção de cacto, para me fazer também aí, poções de vida. Então, eu vou começar a fazer algumas poções nessa panela. Obviamente, eu vou fazer as poções que eu nunca mostrei para vocês aqui em vídeo, mas a poção de cacto que eu já mostrei, eu vou fazer em offline e provavelmente também eu vou fazer mais algumas poções de Lázaro para guardar aí na base. Eu tô sem semente aqui na base, então eu vou plantar depois, tá? Então, mas aqui já tem o fertilizante, ó. Tem até muito fertilizante aqui nos escaravelhos. Então, isso aqui não é problema. Vai faltar só a semente que eu vou ter que farmar depois com uma criatura herbívora. Vamos fazer aqui rapidamente a cela e começar a pegar os materiais para domesticação. Dar tranquilizante, lupa e tudo mais. O Tiranos que eu vou domesticar é aquele que eu já vi preso, 135, que tá bem ali em cima, que se eu não me engano, eu mostrei para vocês naquele episódio do canguru, que no caso foi do Coelho da Páscoa. Cadê essa do... E o Tiranos agora, para vocês verem aqui. Essa aqui, ó, tá faltando um pouco de sílica para fazer, mas aqui eu acho que eu tenho um pouquinho sobrando. Eu sempre estou farmando em offline sílica e metal, que é uma das coisas mais complicadas que nós temos. Cristal também, obsidiana. Aqui. Por enquanto eu vou fazer essa linha básica. Eu não me lembro se eu tenho alguma cela um pouco melhor do Tirano, só que como eu tô com um pouco de material, eu vou ter que fazer a básica por enquanto e depois fazer uma melhorada. Eu ainda estou devendo para vocês fazer um farm de airdrop para me conseguir algumas celas, mas tá bem complicado. Eu até consigo pegar alguns em offline, mas mesmo assim não é suficiente. Eu só vou levar um pouquinho de sal, porque como eu tenho certeza que não vai ser possível domesticar só utilizando a Kibble, eu vou ter que pegar algumas primes. Primes ou Halmut, que no caso é a carne de cordeiro. Eu vou utilizar o Tlacoléu e vamos tentar aqui primeiramente encontrar alguma ovelha por aqui. E a encanação ela vem por aqui, ó, como vocês podem ver. Tentei deixar ela bem minimalista para ficar um pouco oculta, mas foi isso que resultou aqui, ó. Uma coisa que eu achei bem estranha é que nessa pontinha aqui, ó, que é a pontinha do cano, ficou simplesmente assim, ó. Não tem ligação, vocês estão vendo? Dá para ver o interior do cano, ó, do tubo.
Ark, né? Se não for assim, não é Ark. Enfim, vamos procurar a ovelha. Aqui, ó. Desculpa, ovelhinha, mas você tem que morrer. A ovelhinha que eu tinha na base simplesmente desapareceu, então eu vou ter que... Não vale muito a pena ficar prendendo elas lá, tá? Então não vale muito a pena prendê-las. Realmente eu só posso prender quando eu for domesticar, porque ficar prendendo em algum momento ela vai despawnar. Nós temos aqui agora How Much, Kibble e o Sal para conservar. O Tirano está bem aqui na minha frente, vamos ver como é que ele está lá, se ele está preso ainda, para tentar domesticar. Olha só, ele saiu da armadilha sozinho. Esse aqui é o Tiranos, é um macho, nosso nível muito alto, isso aqui é bem interessante. Então eu vou ter que ir na base pegar uma armadilha e tentar prender ele novamente naquela pedra. Para quem não lembra, ele estava preso naquela pedra lá. Então se ele estava lá e saiu, ele tem como voltar. Já voltei com a armadilha aqui. Então eu vou começar eliminando isso daqui, ó. Isso aqui vai ser problema. Como eu disse pra vocês, eu havia mostrado esse Tiranos aqui naquele episódio que eu domestiquei o canguru. E acabei equipando a skin de coelho. Ah, cara, você vai descer mesmo. Dá pra subir por esse caminho aqui? Provavelmente dê, hein? E eu vou ter que tentar travar ele novamente naquele buraco que ele estava lá. Ou tentar fazer uma armadilha um pouco mais elaborada. Vamos tentar primeiramente da maneira que eu estou pensando que vai funcionar. Depois eu tento outra maneira. E o Tiranos, na verdade não só o Tiranos, criaturas carnívoras nesse novo Ark, quando ele mata uma criatura ele recupera a vida. Então mesmo que eu dê algumas mordidinhas nele aqui, não tem problema, porque ele pode comer alguma criatura que ele matar e recuperar o HP. Então isso aí realmente não é o problema. E o Tiranos pretão, cara, lindíssimo. Ainda bem que meu Tlacoléu tem muita vida. O debuff de medo é horrível, tá? Horrível. Só pra atrapalhar você a domesticação. Ainda bem que o Tiranos ele não causa muito dano. E o Tiranos sempre foi feito para suporte, tá? Ele não é feito para combate direto, ele é feito para suporte em combate. Cara, você sobe aqui? Provavelmente você sobe, né? Eu espero que sim, por favor, suba. Ah, sobe sim. Nossa, que perfeição. Agora eu estou na dúvida, como é que eu vou colocar esse bicho aqui dentro desse buraco? Se ele estava aqui... Ah, o Tlacoléu escala a parede. Calma aí, tive uma ideia. Vou tentar atrair ele, subir na parede, aí ele vai tentar me seguir. E vai conseguir ficar preso. Vem cá, vem. Por favor, não dá debuff de medo. O debuff de medo só funciona quando tá muito próximo. Aqui, ó. Sobe. Calma aí. Escalou. Entra aí, entra. Por favor. Entrou? Ah, entrou. Meu Deus, deu muito certo. Trava. Trava, trava, trava. Eu acho que o Tiranos passa aqui, ó. Nesse portão. Só pra garantir. Caramba. Ele tava bem assim, ó. Presinho perfeitamente. Agora, porque eu comecei a gravar, você saiu daqui, né? Não sei como é que você saiu daqui. Vamos ver quantos K de topo ele tem. Eu estou bem curioso. E o Tiranos é uma criatura simplesmente brutal que nós temos aqui pra domesticar. Então, provavelmente vai ter... Nossa, 14k. Muito mais... Epa, tá no neutro. Cara, muito mais topor. Calma aí. Sobe. Muito mais topor do que eu esperava, tá? Nossa, muito mais topor. Cara, esse dado que eu trouxe não vai dar. 100% de certeza que não vai dar, tá? Eu vou ter que tentar acertar headshot. Ah, onde é que tá aqui o Mantis? Headshot, porque se eu não acertar headshot, não vai dar pra derrubar. E lá vamos nós, porque vai ser demorado, hein? Caiu. Cara, eu acertei fácil, fácil, mais de 20 headshot nele. Pra quem não lembra... Ei, não dá pra abrir o inventário? Nossa, não tô acreditando nisso, não. Nossa, deu um soquinho, já era. Ah, dá sim pra abrir aqui, ó. Abaixou muito a efetividade?
Se abaixou, eu vou ter que deixar acordar. Ah, não abaixou nada. Nossa, que bom. Eu dei um soquinho nele sem querer e não abaixou a efetividade. O que eu vou fazer? Vamos colocar aqui a How Much, colocar o sal e também a Kibble Extraordinária. Provavelmente eu vou ter que comprar esse aqui, ó, que é o buff de velocidade. Eu tenho até um pouco de chave aqui a mais sobrando, então eu posso fazer isso para testar também como é que funciona. E o Tyrannus é uma criatura muito importante, então eu vou ter que provavelmente domesticar ela com 100% de efetividade, mais ou menos, para mim conseguir ter uma boa eficiência. Eu vou ter que comprar esse buff de 2x, por quê? Porque só tenho 3 Kibbles e alguns How Much, e a How Much também vai estragar. Como eu vim dizendo aqui, eu dei muito headshot no Tyrannus, então se eu não fizesse isso, eu não conseguiria aí derrubá-lo, porque eu trouxe muito dard e mesmo assim não foi suficiente. Outra coisinha é que o headshot que nós temos aqui com esse rifle básico dá mais ou menos 600 topor. Já o tiro padrão dá 200 e pouquinho. Então eu dei muito headshot e mesmo assim praticamente os dardos não deram para fazer. Vou pegar aqui todas as carnes que nós temos aqui no Thylacoleo e levar para o Tyrannus e vamos ver quantos por cento vai subir. Olha, tá demorando bastante para ele comer. E o que eu estou pensando aqui? Eu realmente vou ter que utilizar o buff de 2x de domesticação, porque como está demorando muito para ele comer, quanto mais tempo demora a domesticação, mais a efetividade vai cair. Então isso eu não quero. Como eu tenho pouca Kibble, por enquanto, eu vou ter que fazer realmente esse buff aí de doma com a chave. Vou ter que comprar aqui, ó, 210 chaves, que é o buff, para eu conseguir aí domesticar ele um pouco mais rápido. Nossa, bug na tela. Será que ele comeu? Cara, ele comeu com o buff da chave ou sem o buff da chave? 14% é muito pouco, não é possível, cara, que vai demorar tanto assim. Eu acho que ele comeu antes de eu comprar o buff. Que azar, hein? Vamos ver, calma aí. Olha só, subiu um pouco mais. Então, realmente, ele tinha comido a primeira Kibble sem o buff. Deu 14% sem o buff e com o buff deu 30%. As Kibble já acabaram. Se eu tivesse domesticado utilizando apenas Kibble, com 2x, provavelmente iria dar quase 100% para domesticar. Olha só a How Much. A How Much sobe bem pouco, mas como estamos com o buff de 2x, dá para melhorar um pouquinho aí. Olha só, finalmente domesticou depois de muito tempo aqui. Eu não tô nem enxergando nada, eu vou tentar pegar ele na Cryopod, calma aí, e tirar ele daqui. Por quê? Ele pode bugar e simplesmente o Arc dá insta-kill nele. O Arc é bem bugado, principalmente nessa pedra aqui. Se eu tentar montar nele, provavelmente, ou tirar ele daqui normal, ele vai dar insta-kill. Como está à noite, um breu total aqui, eu vou voltar para a base e quando estiver dia, eu volto com vocês para testar como é esse bichinho aqui. Vamos equipar a cela e testar. Nossa, isso aqui tá muito breu. Essa armadilha nem sei como é que deu certo, porque ele poderia muito bem ter escapado antes de eu fechar o portão. Mas, enfim. Aqui nós temos os status dele, ó. Melee praticamente 400, vida muito boa. Melhor do que eu esperava, na verdade. E nós temos aqui a estamina que está bem baixa, tem que ocupar um pouco mais de estamina. E finalmente está ali e podemos testar essa gracinha aqui. Eu sou muito fã de Tyrannus. O Tyrannus é uma criatura esteticamente incrível, além de ser o melhor suporte e o único que nós temos aqui no Ark, né? Cara, isso aqui é muito bom. E o Tyrannus é gigantesco e eu quero fazer um teste para vocês verem que o Tyrannus realmente consegue sair daquela armadilha, tá? Que no caso é a armadilha de portões. Olha só, ele já upou 2 níveis, mesmo sem eu fazer nada com ele, e eu pretendo upar um pouco mais de estamina e também colocar o melee em 400, porque eu tenho um pouquinho de toque e eu não vou aguentar que o melee fique dessa maneira. Vamos testar o buff aqui, que é o buff para ajudar as criaturas. Não era para ser um buff em área, provavelmente é um buff direcional. Calma aí, eu acho que isso aqui vai ser um buff direcional, quer ver? Realmente é um buff direcional, olha só. Não é um buff em área. Calma aí, vamos testar aqui pra ver. Realmente é um buff direcional, ó. Esse buff, ele é aplicado nas criaturas e como vocês podem ver, aquele círculo é o tempo de duração. Mas eu posso vir aqui e ligar também automaticamente aqui o buff, que é ativar modo coragem, tá? Pra ele ficar encorajando os aliados. O buff tem um tempinho, como vocês podem ver, de duração, mas quanto mais estamina o Tyrannus tem, mais tempo ele consegue ficar utilizando o buff sequencialmente. E também só esperar um tempinho que eu consigo recuperar aí a estamina. É um buff que ele se aplica, se eu não me engano, aí, a umas 15 criaturas, ou até menos que isso, mas você pode ficar utilizando muitas e muitas vezes. Vamos testar o buff de medo aqui nessas criaturas, que eu já tenho presas, para ver como é que funciona. Provavelmente não funciona porque é criatura de evento. Eu acho que é isso, hein? Porque ali nós temos Dodô e Ovo Raptor do evento de Páscoa.
Então provavelmente não funcione por isso. Ah, vamos testar aqui para vocês verem no portão, se ele consegue passar ou não no portão. Ele é muito maior que o portão, mas ele consegue passar, ó. Não faz sentido, mas consegue. Então nós temos aqui o Tyrannus consegue passar perfeitamente pelos portões, como vocês podem ver. Eu quero testar qual vai ser o dano dele, tá? Eu não vou testar no buraco de teste, porque eu já sei que o dano dele é baixíssimo. Se eu não me engano é 180 por aí, até um pouquinho mais que isso. Mas o Tyrannus, como eu disse pra vocês, não é uma criatura para combate, ele é para suporte de combate. Até por isso que ele spawna juntamente com 3 Carnotauros, né? Pelo fato que ele não serve muito para combate, mas juntamente com 3 Carnotauros, aí, meu amigo, o estrago é grande. Mas por que tá fugindo? Não era pro tigre fugir. Vamos testar aqui primeiramente sem o buff, sem o debuff de medo. Só pra vocês verem o dano dele. Olha só, vocês podem ver que o Parácer tinha pouca vida, então o dano dele não passa 240, tá? O dano dele nem ultrapassa isso. Eu vou upar o melee dele pra 400, porque como eu disse pra você, tem um pouquinho de toque, mas não precisa fazer isso. Ah, o debuff de medo. O debuff de medo, ele é muito mais curto comparado ao ao buff que ele ajuda os aliados. Então, para quem quer utilizar o debuff aí, tem que estar muito próximo da criatura. Já o buff não precisa estar tão próximo como vocês viram lá. O buff funciona perfeitamente. Se eu não me engano, caso eu upe melee, eu consigo aumentar o rage do buff. Se eu não me engano é assim. Eu vou ter que upar aqui muito mais vida, porque eu estou me sentindo aqui que tem pouca ainda. Provavelmente eu vou colocar a vida em uns 12k e o melee em 400, 450 e a estamina eu vou upar em uns 3k ou 3k e meio. A animação de upgrade não é tão interessante assim, é bem básica. Até parece um pouco a animação que nós temos aí do Giga, se eu não me engano, para upgrade. É parecido com isso também. Ou é o Holossauro? É alguma criatura que nós temos aí carnívoro que é bem parecido com esse aqui. A animação de upgrade. Eu quero achar uma fêmea para esse Tyrannus, porque eu não quero arriscar um Tyrannus que deu tanto trabalho assim em um boss. Provavelmente eu só utilize ele no boss se eu realmente sentir um pouco de segurança aí. Terá 100% de certeza de êxito na missão. Mas fora isso, provavelmente eu não venha a utilizar. Vou testar o debuff. O debuff não pegou. Então o debuff de medo é da mesma maneira que nós temos o buff de coragem. É um buff direcional, não é um buff em área. Então ele é um buff e o debuff também funciona de maneira iguais. Que no caso é direcionalmente. E o Tyrannus é uma criatura magnífica, magnífica. E que finalmente está nas nossas mãos. E agora é só upar ele e encontrar uma fêmea para fazer um par. Então vou ter que domesticar mais algumas abelhas para fazer muito mais mel na mesma quantidade de tempo. Vou ter que domesticar mais umas 2 ou 3. O real problema é encontrá-las, né? Porque fora isso, tá tranquilo. Os dragões, eu vou ter que incubar mais alguns dragões de raio para eu conseguir fazer mais ovos aí e conseguir ter Kibo extraordinária quando eu precisar. Porque para domesticar mais algumas criaturas, assim como o Tyrannus, eu não posso ficar utilizando chaves porque nem sempre eu vou ter. Então é isso, galera. O vídeo já ficou por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.